Bom dia, igreja. Bom dia. Bom. Achei que era só o Reinaldo Júnior que estava aqui. Glória a Deus. Aleluia. Porque a gente está aqui por causa dele e para ele, né? A gente está aqui para declarar no mundo espiritual que nós servimos um Deus vivo, um Deus que nos sustenta, nos guarda em todas as circunstâncias, em todas as situações. Aleluia, glória a Deus. É muito bom estar aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. A palavra que eu ia pregar hoje não era essa, era outra, né, Cris? A Cris ouviu a mensagem que eu preguei lá na IPI de São José dos Pinhais, IPI Cidade Jardim. Ela falou, você tem que pregar essa palavra na igreja, você tem que falar. Eu falei, tá bom, fala com teu marido aí, né, se ele deixar. Enfim, só que Deus falou assim, não é essa não, não é essa não. E Deus inquietou meu coração e o texto especificamente Ele me deu na quinta-feira. Deus age assim, né? Na quinta-feira Ele me deu o texto e foi um tempo bem especial com Deus. E eu queria partilhar com vocês um pouquinho. Está lá em Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 30. Antes de ler o texto, tá? São 14 versículos, é um pouquinho longo, mas a gente vai ler eles porque é importante. Mas só para situar um pouquinho o que acontece nesse momento, antes da gente chegar nesse texto aqui. Bom, Jesus chegou com seus discípulos em Nazaré. E ali em Nazaré, a palavra relata que Jesus não realizou nenhum milagre. Estranho, né? Jesus não realizou nenhum milagre ali. Você fala, nossa, perdeu o poder? Né? Se o André estivesse aqui, ele fala assim, saiu todo o poder dele, não estava sem poder. Mas ele não realizou, e a palavra diz que ele não realizou nada ali por causa da incredulidade do povo. Ou seja, Jesus chegou na sua terra natal, chegou para os seus, e por causa da incredulidade, ele não realizou nenhum milagre ali. Até tem uma parte ali que fala que, mas esse não é o filho lá, Maria, José, irmão dos irmãos lá, quem que é esse cara, né? Enfim, esse texto fala que Jesus não realizou, capítulo 6 ali. Só que em seguida a gente vê Jesus chamando os discípulos e falando assim, eu quero que vocês saiam por toda a região, por toda a aldeia, de 2 em 2. E vão lá, falem do reino de Deus, curem os doentes, expulsem os demônios. E os discípulos foram, né? Cada um, né, em duplas, e eles saíram por todas as aldeias. E o texto fala que eles realizavam muitos milagres. Você percebe que aqui nesse texto, Jesus ele sai de cena e aparece os discípulos realizando milagres, curas e restaurando a vida das pessoas ali. E os discípulos ficam todos empolgados com aquilo, eles saem, pregam, e depois eles voltam. Inclusive, é interessante que Herodes, ele se surpreende com tanto movimento e tudo aquilo que estava acontecendo, né, na região, que ele fala, será que João Batista ressuscitou? Porque naqueles dias, Herodes havia mandado matar João Batista, né? Não vou entrar na história especificamente, mas... Ou seja, João Batista já não estava em cena, ele estava morto. Mas aquele rebuliço estava tão grande na região, que o que acontece? Herodes fala, peraí, o que aconteceu? Voltou o homem, né? Arranquei a cabeça dele, mas ele está de volta. Até que depois soube que era Jesus. E Jesus não, os discípulos que estavam agindo. E daí a gente entra exatamente aqui no texto de Marcos 6, verso 30, que eu queria ler com vocês. Vai projetar, vocês podem acompanhar aqui, 6,30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham.
Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Eles o fizeram repartindo-se em grupos de 50 e 100. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Num outro evangelho fala que fora os 5.000 homens tinha as mulheres e as crianças. Glória a Deus pela sua palavra. E esse texto me chama a atenção algumas coisas aqui. Como eu falei no início, né, Jesus ele sai de cena para mandar os discípulos falarem, né, e, enfim, realizarem a obra em toda a região. E interessante que quando eles retornam aqui no texto que a gente está lendo, Jesus reconhece o esforço deles, ele reconhece o trabalho deles, né? No verso 30, né, fala que eles voltaram, tal. O que Jesus fala para eles? Venham repousar um pouco à parte. Vamos até em cima e vamos descansar. Jesus, nesse primeiro momento, ele reconhece o trabalho que eles haviam realizado. Fala assim: puxa, eles estão cansados, eles fizeram bastante coisa, vamos lá descansar. E ele leva eles. Porém, a multidão acompanhava Jesus por todo o canto. Eles iam, o texto fala que eles iam a pé distâncias, né? Saíam de todas as cidades e iam atrás. E quando eles viram Jesus indo com os discípulos, pegaram o barquinho, eles foram a pé, não sei exatamente como, mas eles foram, e alcançaram, chegaram antes de Jesus. Chegando ao local onde Jesus ele ia repousar com os seus discípulos, o que ele chega e vê? Uma grande multidão. E novamente o texto fala que Jesus, ele se compadeceu da multidão. Ele olha para a multidão e fala: gente, eles são como ovelhas sem pastor. Eles estão aqui, eles precisam, e Jesus se compadece também. Ele havia antes se compadecido dos discípulos, que haviam trabalhado bastante. Agora ele está diante da multidão e se compadece, porque eles pareciam como ovelhas sem pastor. E daí a gente entra na história aqui da multiplicação dos pães. Os discípulos, nesse momento, eles questionam Jesus: mas Jesus, despede esse povo aí, pede cada um para si, Deus para todos, né? Tipo, vai atrás, compra comida, cada um trouxe o seu dinheirinho aí, vai ali, compra o seu e acabou, a gente não tem que se preocupar com isso. Mas Jesus fala assim: não, deem vocês mesmos de comer a eles. Jesus, ele olha para os discípulos e fala: não vou despedir. Muito pelo contrário, eu quero que vocês deem de comer a eles. E eles questionam, né? Mas como? Ele fala aqui, né? Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dares de comer? Como que isso, Jesus? E novamente Jesus entra e ele fala: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Esse tratem de descobrir aqui, ele no original ele é um imperativo, né? Como se ele falasse assim: ó, vai descobrir, vai atrás, descubra, veja o que vocês têm aí e me falem. Jesus ele já sabia de tudo isso, porque se eu não me engano no Evangelho de João ou de Lucas ele fala que ele sabia o que iria fazer, mas ele provocava os discípulos
a terem uma atitude para realizar aquilo que ele queria, né? Então ele provocava uma situação para que os discípulos se mexessem e realizassem aquilo que Jesus esperava deles. E de repente eles trazem os 5 pães, aí mostra, né, que Jesus ele parte o pão, abençoa e entrega aos discípulos. E nesse momento fala, vai de novo agora vocês, né? Então vocês vão distribuir os pães. E na medida que eles iam distribuindo os pães, o pão ia se multiplicando, os peixes iam se multiplicando e toda a multidão foi saciada. Esse é o texto. Todos conhecem, né? É conhecida essa história. E para mim isso traz 3 grandes ensinamentos para a gente. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Nós temos essa responsabilidade, eu diria essa oportunidade e esse privilégio de poder realmente ser como Jesus e fazer o que Ele faz. E esse texto me traz 3 grandes ensinamentos, 3 grandes desafios. Então, se você está anotando aí, anota direitinho, porque isso você leva para a tua vida. É para a tua vida. O primeiro ensinamento é que nós precisamos ser sensíveis às necessidades. Primeiro ponto, que foi o que a gente viu na vida de Jesus aqui, né? Jesus ele não está em cena, ele está separado. Os discípulos estão lá trabalhando, Jesus estava lá sentadinho, descansando, só esperando vir o retorno. E quando ele chega, ele reconhece, falei, puxa vida, o Zé e o Júnior estão bem cansados. Eles chegaram, os 2 aqui, saíram juntos aí, eles estão cansados, vem cá, vamos juntos lá, vamos repousar. E falou isso para todos os discípulos, levaram eles para um outro lugar, para poder descansar. Jesus reconhece, ele foi sensível ao estado físico deles. Muito bem, e ele também fica sensível à necessidade das pessoas, né? Ora, ele foi descansar, mas ele olha para a multidão que acompanha eles e segue e fala, puxa vida, esse povo está com fome, esse povo está cansado, eles andaram também muito, estão aqui, eles estão, como o texto fala, eles são como ovelhas sem pastor, eles precisam. E ele se compadece. E ele fala, vamos alimentar esse povo aqui. Eu te pergunto, quantos à sua volta estão enfrentando lutas e dificuldades? A gente falou alguns casos aqui, né? Quantos à sua volta enfrentam dificuldades? Quem aqui, eu não posso ver quem está em casa, né? Mas os que estão aqui, eu quero que levante a mão. Quem conhece pelo menos uma pessoa, uma só, tá? Uma pessoa que esteja enfrentando uma luta hoje. Vocês não podem ver aqui, mas 100% levantou a mão. 100% de pessoas aqui levantaram a mão. Ou seja, não sei quantas pessoas a gente está aqui, então você multiplica aí, você tem ideia de quantas pessoas enfrentam lutas. A minha segunda pergunta para você você está sensível a elas? Você está sensível à necessidade delas? Lembre que eu perguntei assim, quem de vocês aqui está enfrentando luta? Eu não perguntei isso, não é verdade? Eu perguntei, quantos de vocês conhecem alguém que está enfrentando uma luta? E a segunda pergunta, você está sensível a elas? O que você tem feito? O tema da minha mensagem é sendo uma resposta. Sendo uma resposta. Sendo uma resposta a quem? A igreja, ao pastor Reinaldo, ao pastor Zé, ao pastor Chico, ao conselho? Sendo uma resposta a Deus. Deus nos ensina com os seus atos, com os atos de Jesus, aquilo que Jesus fez. Esses ensinamentos são colocados para nós, para que nós possamos ser imitadores dele e colocar em prática aquilo que ele fez. E ele demonstra aqui ser sensível à necessidade das pessoas. Eu não sei quantos acompanham a gente por causa do seminário, a gente está realizando algumas lives durante a semana, e nessa última semana, em uma delas me chamou a atenção, talvez essa minha colega esteja até assistindo,
Mas ela citou um testemunho dela que me chamou muita atenção. E ela falou assim que num determinado momento da história dela lá, o pessoal, a igreja, sabe quando a gente podia realizar aqueles jantares? A igreja dela realizou um jantar, não sei se era de Natal ou fim de ano, enfim. E ela foi com a filha para esse jantar na igreja. E quando ela estava chegando na igreja, assim, andando na calçada, ela viu um andarilho deitado na calçada, assim. Ela olhou para aquele andarilho, ela se compadeceu daquele andarilho e ela foi para a igreja. Você esperava que eu falasse assim, não, ela foi lá, abraçou, fez um pratinho de comida, levou para ele. Não. E ela fala que isso dói no coração dela, até hoje, sim. Porque ela não fez nada. Ela foi, se compadeceu e foi viver a vida. E ela fala, puxa, o que teria acontecido se talvez eu tivesse falado com ele? O que teria acontecido se talvez eu tivesse estendido o braço para ele? Não sabemos, né? Mas esse exemplo nos faz pensar que estar sensível às pessoas, ele nos leva ao nosso segundo ponto aqui, que é o trabalho é nosso. O trabalho é meu, o trabalho é seu. Estar sensível às pessoas, estar sensível à necessidade das pessoas, esse é o primeiro passo. Se você não tem uma ação em prol daquele que você se sensibiliza, aquilo que você sentiu foi simplesmente pena. E pena é o pior sentimento que o ser humano pode ter. Sabe o que é pena? É você olha assim e fala assim, puxa, não tem jeito mesmo para a tua vida, hein? Que pena. Paciência. E você segue vivendo a tua vida. O você se sensibilizar, você entende que o trabalho tanto de evangelização, quanto o trabalho de você sustentar as pessoas de alguma forma, e você ter uma ação para com a pessoa, é diferente. Você entende que eu sou responsável de alguma forma. Meu querido, minha querida, você não está aqui à toa, você não caiu aqui nesse mundão, teve um encontro com Jesus à toa. Você está aqui para ser bênção na vida das pessoas, para você se sensibilizar com as pessoas e sair da inércia. O problema é que as pessoas vivem na inércia, olham e têm aquele sentimento de pena e fica nisso. Você não pode, logicamente, você não vai conseguir mudar o mundo, gente. Mas talvez o mundo de alguém você comece a abalar e você começa a fazer diferença. Viram que Jesus fala quando ele chega e os discípulos falam, não, vamos dispensar esse povo. Jesus fala, não, deem vocês mesmos de comer. Vai, o que vocês têm aí? Descubram o que vocês têm e me falem. O trabalho que Jesus faz, Ele faz. Agora o trabalho que é para a gente fazer, Jesus não vai fazer. Tem pelo menos 2 canções que eu conheço que falam justamente disso, né? Que nós somos os pés e as mãos de Jesus. Por que isso? Porque é através de nós que as pessoas vão ser impactadas por Jesus. Jesus precisa da gente? Não. Definitivamente Ele não precisa. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais. Ele, no estalar de dedos, melhor que o Thanos, né? No estalar de dedos Ele pode fazer acontecer o que quiser. Mas Ele nos possibilita participar daquilo que Ele está fazendo. A gente espera muitas vezes que Deus dê tudo certinho para a gente, o que a gente precisa fazer, né? A gente espera que venha de bandeja assim, Deus, então, qual é o seu plano? Já viu essa oração, né? Qual é o seu plano para a minha vida? Como se Deus falasse assim, que bom que você perguntou. Então tá, deixa eu ver aqui. Sandro, então tá, Sandro, está escrito aqui, eu vou te mandar um e-mail, tá? Com tudo que você tem que fazer.
na segunda-feira, tá? Então tá tudo explicadinho aqui. E a gente quer os planos de Deus assim, ó, tudo encaixotadinho, perfeitinho, com um lacinho. Tá aqui, Kátia, vai lá, agora é só fazer. É isso, é assim que a gente age com Deus. É assim que a gente quer criar o nosso relacionamento com Deus e ser usado por Ele. Então tá, Deus, enquanto o Senhor não falar, eu vou ficar aqui. E as coisas acontecendo, né? À nossa volta. E pessoas perdendo familiares. E pessoas sofrendo. Né? A Rô falou da prima dela lá, que soube agora que está com câncer. Maligno, né, Rô? Puxa, que pena, né? Ai, graças a Deus, minha saúde está inteira aqui. Não é medíocre? Não é pequeno isso? O trabalho que a gente precisa fazer é nosso, Jesus não vai fazer. E eu falei da Rosane, que eu vou pegar um outro exemplo da Rô aqui que eu lembrei. A gente tem essa mania de querer tudo pronto, né? E daí você fala, mas Éder, como que eu vou atender a necessidade de todas as pessoas? Como que eu vou fazer? Eu não tenho condição, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, como é que eu vou? E uma coisa que veio para o meu coração é que a gente precisa também, às vezes, nem sempre Deus precisa do teu dinheiro, nem sempre Deus precisa dos teus bens, nem sempre Deus precisa do teu trabalho, nem sempre Deus precisa dessas coisas. Talvez Deus precisa do teu coração como uma pessoa mobilizadora. Como uma pessoa mobilizadora. E por que eu falei da Rô? No ano passado, quando a gente começou essas ações de cesta básica para atender tanto Vila Mata quanto Tanguá, Deus inquietou o coração da Rosane com relação vamos nossa célula fazer, então, vamos criar as cestas aqui, vamos montar umas cestas aqui, vamos entregar também, né? E a igreja já estava fazendo, paralelo ali, já produzindo as cestas e tal. E eu falei assim, não, legal, Rô, vamos embora. Você sentiu isso aí, e a Rô encabeçou. A Rô não é nem líder de célula, hein? É membro, então você que é membro de célula, saiba que você pode ser um mobilizador. Você pode fazer alguma coisa, você não precisa esperar o teu facilitador, gente, vamos fazer isso. Não, você pode. E ela mobilizou, e interessante que a mobilização dela envolveu não só o pessoal da célula, mas pessoas de fora da nossa comunidade. Várias, tinha até uma associação de motoqueiro, né, um motoclube, né? Até motoclube se envolveu, enfim. Eu não vou falar os números exatos aqui, mas a gente conseguiu arrecadar muitas cestas. Parte delas veio para Manaim, outra parte foi para um lar de idosos, isso, e das crianças, e o outro, uma associação de mulheres em 4 Barras. Toda a mobilização que ela fez, fora, conseguiu arrecadar produtos para montar cestas básicas, e nós atendemos 3 frentes. 3 frentes. A maioria, eu acho que veio para Manaim. Isso é ser mobilizador. A Rô tirou do bolso? Não. O pessoal da célula tirou do bolso? Talvez a sua parte. Mas ela foi mobilizadora. Então nós precisamos também ser mobilizadores. Esse, quando eu falo o trabalho é nosso, é nesse sentido, eu preciso ser um mobilizador. Talvez Deus chame você para falar assim, mete a mão no teu bolso aí e contribui. Põe a mão no bolso aí. Essa é a tua parte, é isso que eu quero de você. Mas talvez Deus está olhando para você e fala assim, não, você, Bel, você conhece muita gente. Eu quero que você mobilize pessoas. Você entende que existe um papel para cada um de nós. Às vezes você pode, no teu trabalho, falar, gente, a gente está ajudando uma família lá e eles estão com uma necessidade X. Eu tenho alguma coisa em casa. Eu também tenho. De repente você nem falou na igreja, mas só no teu trabalho ali você conseguiu mobilizar e você vai abençoar. Nós precisamos ser mobilizadores. Que ações que você pode realizar nessa pandemia? Falando um pouquinho desse tempo ruim que a gente vive, né, de pandemia. O que você pode fazer? Vamos
quebrar esse negócio, né, de tipo, ai, eu não posso fazer nada, porque eu não posso me relacionar com ninguém, eu não posso tocar, eu não posso isso. Ai, e aquele medo. A gente precisa se mexer. O que nessa pandemia, você pode perguntar para Deus, então tá, Deus, o que eu faço nessa pandemia? Aí ele olha para você e o que ele fala? O que você tem na mão? Dá você mesmo de comer. Você está perguntando para mim o que você deve fazer? Me fale o que você pode fazer. É o que Jesus fez com os discípulos aqui. Ele instigou os discípulos e falou, então me mostra o que vocês têm. E daí, a partir daí, Jesus começou a agir. A gente pensa em muitas coisas mirabolantes, né? Pirotecnia, coisa fabulosa, fazer um negócio, vamos mobilizar, vamos encher o Teatro Guaíra de doações e vamos... Não é isso que Deus quer de mim e de você. Lembre-se, Deus não vai fazer o nosso trabalho. É você que faz. A gente é os pés e as mãos. E daí a gente entra no nosso terceiro ponto, que é justamente o agir de Deus. Jesus age quando nós agimos. Jesus age quando nós agimos. A multiplicação só aconteceu que horas? Quando Jesus orou? Ou e abençoou, partiu ou não? Na distribuição. Ainda assim, o milagre de Jesus, ele não aconteceu na hora que ele estava orando, na hora que ele partiu o pão. Foi na hora que ele entregou os pães, agora vão lá e entrega. Fica imaginando os discípulos, né? Nossa, a gente estava 2 e 2, falamos, curamos, expulsamos demônio e tal, agora a gente veio descansar, Jesus pede para a gente ir, achar pão, mostrar quanto tem, e agora a gente tem que distribuir ainda. Imagina? Você imagina que Jesus só está delegando. O que isso te ensina? O que isso me ensina? Que eu sou instrumento. Eu sou um instrumento. Quem vai abençoar, quem vai trazer cura, quem vai restaurar, quem vai fazer o milagre é Deus. Ele vai fazer à medida que você sair da tua cadeirinha aí, meu filho, e começar a fazer alguma coisa. Porque Ele tem poder para fazer assim, mas Ele quer usar a tua vida. Sabe por quê? Porque você é discípulo ou não é? Ele fez isso com os seus discípulos, Ele faz isso com os seus discípulos. O trabalho é nosso. A gente precisa levantar e fazer. É muito interessante que os discípulos, eles precisaram agir com fé, né? Porque imagina assim, Jesus, a gente tem aqui 5 pães, 2 peixinhos, um McFish, né? Apresentou o McFish para Deus ali, ele olhou aquele McFish e falou assim, puxa, preciso alimentar essas 5.000, mais de 5.000, né? Porque tinha criança, vai saber quantas crianças, né? E se forem igual os meus filhos, comem pra caramba. Então tinha muita gente, e o que ele faz? Abençoou, partiu, entregou, vai lá, entrega. E eles, à medida que eles começaram a entregar, eles começaram a provar. E começaram a perceber que a fé deles começou a ser trabalhada. Porque você fala, tá, legal, Deus, o Senhor repartiu em 12 pedaços aqui, esses pães, cada discípulo está com um pedaço, a gente vai começar a distribuir, vai acabar esse pedacinho aqui. Imaginando na cabeça dos discípulos, né? Como que poderia estar acontecendo. E eles saem. Eles tiveram que exercitar a fé. Assim, eles poderiam chegar para Jesus e falar assim, Jesus, está de brincadeira, né? Já era 5 pães, agora o Senhor partiu esses 5 pães para 12. E agora cada um desses 12 aqui vai ter que distribuir para essa galera, que estão em grupos de 50, grupos de 100. Precisa de fé ou não precisa? Precisa de fé você olhar um desafio, quem sabe que está ali na sua frente, na tua vizinhança, no teu trabalho, e você olhar assim e você fala, eu não posso fazer muita coisa não. E de repente, você se move, você fala, Deus, mas se o Senhor tem colocado no meu caminho, se o Senhor tem posto diante de mim, é porque o milagre é o Senhor que vai fazer. E eu vou agir.
O Senhor conhece os 5 pães que estão na minha mão aqui. Aos meus olhos, esses 5 pães não vai durar muito tempo, não. Mas eu vou entregar. E sob a tua palavra eu vou cumprir o que o Senhor quer. À medida que a gente sente compaixão pelas pessoas, a gente decide agir, a gente descobre como agir e a gente realiza, aí o milagre acontece, meu irmão, minha irmã. Eu sempre cito aquele exemplo, né, de um amigo meu, lá de Maringá, que ele vivia uma vida horrível, assim. Eu olhava para ele assim e falava assim, cara, esse cara vai para o inferno direto, esse cara, a vida que ele leva é terrível. Eu falo assim, cara, vou nem gastar ficha com esse cara, vou nem gastar saliva, vou viver minha vida. A gente pega aquele versículo de não lançar pérolas aos porcos, sabe, e age e aplica ele de forma errada. E eu olhava para ele e falava assim, eu não vou nem gastar minha saliva com ele, porque esse cara está perdido, esse cara está... E vivi minha vida. Nunca falei do amor de Deus para ele, nunca falei. Aí eu me recordo que quando a gente mudou para Curitiba e a gente já estava há algum tempo aqui, eu descubro pelas redes sociais que o cara se converteu. E o cara estava firme, casou, estava na igreja. E o que aconteceu naquele momento que eu ouvi, eu li aquilo? Deus ministrou meu coração. Sabe o que Deus falou comigo? Éder, você não falou. Eu tive que levantar outro para falar. Aquilo doeu. Ele falou, você não falou. Eu precisei levantar outro para falar. E se esse cara tivesse morrido sem conhecer Jesus? Como que a gente reage? A gente tem sentido pena ou a gente tem se sensibilizado com as pessoas? E uma vez se sensibilizado, você tem se posicionado em de alguma forma abençoar a vida daquela pessoa. E, gente, quebra isso na tua mente, no teu coração, de que você precisa resolver o problema da pessoa. Que você precisa, então a pessoa está com uma dificuldade financeira, eu preciso e eu sou obrigado a resolver a situação financeira. Não! Você precisa simplesmente falar, Deus, eu estou aqui e eu vou fazer a minha parte de alguma forma para trazer dignidade para esse cara. O que você tem feito? A gente está com ações aqui de adotar famílias, né? E eu acho que o Everton e a Fátima estão assistindo, porque eu mandei o link para eles hoje, né? Eles devem estar assistindo aqui. E eles são uma família que a gente estava, e sabe o que a célula fez? A gente ajudou a Fátima a se empregar. Simples. Olha a ação, né, Rô? Se empregar com uma pessoa que não é nem da igreja, né? A célula se mobilizou e falou assim, eles precisam se manter. Então vamos nos mobilizar aqui para tentar ajudar. Você poderia estar pagando conta todo mês ali? Isso ia resolver o problema? Mas agora ela está empregada e ganhando muito mais do que antes. Você entende que são coisas simples que eu e você, nós podemos fazer e que muitas vezes a gente acha que a gente precisa colocar um band-aid numa fratura exposta. É o que a gente faz, entendeu? Coloca um band-aid numa fratura exposta. A gente não vai na essência da coisa, onde está o problema. É isso que nós somos chamados a fazer. É isso. E a gente precisa entender que o milagre de Deus trouxe a pessoa que deu emprego para Fátima. Não é verdade? Deus levantou. Isso é um milagre ou não é? Ou você vai ali na Praça Tiradentes, tem umas 500 pessoas com uma plaquinha assim, estou contratando diaristas, estou contratando... Não tem. A palavra fala que Deus traz à existência o que não existe. Ele traz à existência o que não existe. E não existe para você. Então faz a obra, faz aquilo que Deus está colocando no teu caminho. Se tem pessoas com necessidade perto de você, faz alguma coisa.
Faz alguma coisa, você não precisa comprar uma casa para ninguém, não. Mas estende o braço. Eu falo do Kleber, né? O Kleber é um morador de rua. Então, sempre ele vem aqui falar comigo e tal. Sempre não, pelo menos aí há 15 dias ele aparece aí. E certo dia ele chegou e falou assim, ele bateu na porta e tocou a campainha, eu fui atender ele e ele, antes de falar nada, falou: oi Kleber, tudo bem? Como é que você está? Ele parou, olhou para mim e falou: Deus é bom, né? Eu falei: sim, Deus é bom, mas por que você está me dizendo isso? Porque você me chamou pelo meu nome. Um andarilho, que talvez na cabeça dele, ele é mais um número, ele é estatística para a prefeitura, ele é estatística para a guarda municipal, talvez naquele dia ele tenha sido tratado com grosseria, talvez ele tenha sido deixado de lado, tenha sido abandonado, e de repente naquele momento ele vem e alguém chama ele pelo nome, e aquilo marcou ele, falou: Deus, o Senhor me conhece, porque alguém me chamou pelo meu nome, eu sou importante. Para a gente isso não tem valor, né? A gente tem um nome, a gente tem uma casa, a gente tem uma família, a gente tem uma estrutura, a gente tem uma igreja, mas tem gente que não tem nem nome, até mesmo para elas. E qual foi a minha ação? Chamei ele pelo nome. É difícil fazer isso ou não? É complicado, né? Deus, ele transforma quando a gente se mexe, quando a gente sai da inércia. Queridos, a gente está indo para o final já, e eu queria que você entendesse que a gente é participante daquilo que Deus está fazendo. A Bíblia fala que Ele trabalha enquanto a gente dorme, ou seja, a obra já está sendo realizada. Se você acha que vai começar alguma coisa extraordinária, sinto lhe dizer que você está atrasado. A obra já está acontecendo, sem você saber. Deus já está operando. Ele só precisa de pessoas atentas e sensíveis para falar assim: puxa, estou na fila aqui para fazer alguma coisa. Eu estou na fila aqui para atender a necessidade de alguém. Eu estou aqui para me sensibilizar, não ter pena, mas me sensibilizar com o outro. Eu gostaria muito de fazer um desafio, mas eu gostaria muito que a gente chegasse no final do ano aqui e os pastores abrissem uma celebração só para a gente poder contar testemunhos daquilo que a gente viveu. Sabe, sim? Chegar assim e falar: Júnior, vem contar aqui. O que você viveu nesses últimos meses aí? Me conta o que aconteceu. Qual foi tua parcela na obra que Deus está realizando? Me conte. Zé, me conta, cara. Me conta o que você tem feito. O que Deus sabe, que pessoas Deus colocou no teu caminho. Eu gostaria muito. E isso não tem nada a ver de bater no peito e falar assim: olha o que eu fiz, não. Mas isso tem a ver com, sabe, um regozijo dentro de você que explode o teu peito. Você fala assim: cara, e Deus usou eu, que sou um traste, que não sou nada, que eu sou um insignificante, e apesar de mim, Deus fez algo tremendo na família de alguém que talvez precisava de uma oração, precisava de um carinho, precisava de uma atenção. A gente está tão preso no nosso mundinho, a gente está tão preso nas nossas coisinhas. E Deus, eu fico imaginando assim, né? Deus olhando e falando assim: puxa, quem que eu posso usar? Ele olhando para a gente e falando assim: puxa, quem está disponível, quem está disposto e quem está disponível, quem que eu posso usar, quem que eu posso colocar? Será que eu posso colocar alguém no caminho do Lula? Será que eu posso colocar alguém no caminho dele ali para que... O Lula, para quem é membro da nossa igreja, tá? Só para esclarecer o pessoal que não conhece, que está assistindo. O pessoal pode achar que o Lula está aqui, o Lula está aqui, mas não é, tá? Luiz Carlos, tá bom? Só para deixar claro para quem não é da comunidade. Deus pode... Quem eu vou colocar no caminho do Luiz Carlos? Quem que eu vou colocar? Qual que é a parcela dele? Qual que é a parcela dele? O que eu posso fazer? Quem que eu posso usar? Gente, trabalho,
A gente tem bastante. A Bíblia fala que os campos estão brancos. Você não precisa ir longe, não. A gente tem as nossas ações como igreja lá no Tanguá, Vila Mata, em toda aquela região. Trabalho tem de monte. Se você quiser participar e você quiser fazer parte, ter o privilégio, sabe, de participar de tudo isso, é só vir. É só vir. Só vem. Vem. Só que essa é uma ação da igreja. E eu quero saber qual que é a ação dessa igreja aí. Da Manaim Júnior, da Manaim Rosane, da Manaim Lucas, da Manaim Renê, da Manaim Zéu, da Manaim Bárbara, da Manaim Éder. Essa Manaim, nós temos 268 membros, né? Tirando as crianças ali, uma faixa de uns 30, né? Não sei se dá isso, mais ou menos, suponhamos que seja 30, né? 238 membros adultos aí, considerando adolescentes para cima. Não que as crianças não possam ser usadas, né? Mas 238 manaíns espalhadas por essa cidade. Imagina isso? Como que é a ação dessa igreja? Será que essa Manaim, sozinha, está fazendo diferença na vida de alguém? Está fazendo e realizando alguma coisa? Está se importando, se sensibilizando e fala assim, puxa, cara, eu não posso fazer nada, mas será que você não pode doar? Quantos aqui, essa última semana, doou seu tempo para, quem sabe, orar com alguém pelo telefone? Ligar para alguém? A gente falou da Pamela, né? Quantos mandaram mensagem para ela, falaram assim, Pamela, não tem o que fazer, mas eu estou contigo. Sabe, sim? De pessoas que estão doentes, assim, você fala, puxa, cara, eu não posso fazer nada, mas o que eu posso é orar contigo. Esse é um trabalho, gente. É uma ação que dá para você fazer em casa, dá para você fazer no trabalho, dá para você fazer em qualquer lugar. Independente de pandemia, independente de se você tem comorbidade. Eu odeio essa palavra. Essa e aquela outra lá, que eu não vou nem me arriscar. É a piada interna do conselho, tá, gente? Desculpa aí. Mas, gente, sabe, são coisas que a gente precisa se mover, porque a gente vai ver o milagre de Deus a partir do momento que a gente pegar o pão e começar a distribuir, sabe? Você arrancar um pouquinho de você e você começar a doar para as pessoas, e você se doar para as pessoas, você tirar de você e dar para as pessoas. É nessa hora que você tira de você e você entrega para o outro, é que aí o milagre vai começar a acontecer, e a pessoa vai olhar e falar, puxa, ele me conhece, ele se importa, ele me dá atenção. Gente, abre teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida. Será que a gente pode cantar a tua voz de novo? E essa música, ela fala justamente disso, né? Da gente ter o nosso coração moldado ao de Jesus. Essa partezinha da música me inquietou. Moldando o meu coração ao teu. E eu queria que nós pudéssemos agora cantar, louvar a Deus com essa canção, mas pensar naquilo que eu preciso fazer. Eu preciso ter o meu coração moldado ao do Senhor Jesus, para eu poder entender e entender que eu preciso estar sensível às pessoas como Jesus está sensível. A gente leu no texto que Jesus se sensibilizou com os discípulos, se sensibilizou com a multidão e agiu. E agiu como? Com os discípulos, através dos discípulos. Isso é ter um coração moldado ao de Cristo. Eu tenho absoluta certeza. E eu queria fazer um desafio para você, para todos aqui que estão acompanhando a gente pela internet também, que vão assistir depois. Eu queria fazer um desafio. Eu queria que nessa semana, não é daqui 2 semanas, não é no mês que vem, é nessa semana, que começa hoje, a semana começa no domingo, tá? Que começa hoje. Em algum momento dessa semana, você vai fazer alguma coisa que você ainda não fez, para alguém.
Ah, o que eu vou fazer, Éder? Não sei. O que você tem nas mãos? Quantos pães você tem? E eu quero que você compartilhe na sua célula a sua ação. Eu quero que você compartilhe. Esse é o desafio. Porque se não fosse para fazer assim, não era desafio, né? Era só uma sugestão. E desafio é para ser cumprido, né? Missão dada, missão cumprida. E eu quero te desafiar nessa semana, você buscar de Deus essa sensibilidade. Falar assim: Deus, molda o meu coração ao teu, para que eu possa olhar para as pessoas e sentir aquilo que o Senhor sente pela vida do Sandro, por exemplo. Você olhar, sabe? Olhar para a Cláudia assim e pensar: puxa, sentir, Deus, me faz sentir o que o Senhor sente por ela. Coloca em mim o sentimento que o Senhor tem por ela. Quem sabe você vai ao supermercado e você fala: Deus, me faz sentir amor por essas pessoas aqui. O amor que vem do Senhor. Acho que o grande desafio para nós cristãos é não sermos sensíveis e sermos apáticos à necessidade dos outros. Como eu disse, você não vai resolver o problema de todo mundo, não. Talvez ao seu redor você vai enxergar dezenas de pessoas que enfrentam lutas, que enfrentam dificuldades, que passam por problemas, e você vai olhar e vai falar assim: Deus, eu não posso resolver o problema de todo mundo, eu sou impotente. E Deus vai olhar para você e vai falar assim: não, você não precisa resolver o problema de todo mundo, não. Deixa que eu resolvo. Só se doe. Só se doe. Só isso. O Darlan, que sempre vem falar para a gente, ele fala assim, né? Ele brinca dizendo: Deus, eu estou saindo para a rua, quem que o Senhor quer que eu fale? Sabe, é isso que eu quero que você faça nessa semana, na próxima. E fala assim: Deus, eu não posso resolver todo mundo, mas eu quero sentir aquilo que o Senhor sente por essas pessoas que estão andando e cruzando meu caminho, que talvez eu nem saiba quem são, talvez nunca vá saber. Mas quem sabe Deus vai falar assim: ó, chama aquela pessoa pelo nome e diga que eu me importo com ela, e diga que eu tenho algo especial para a vida dela. É simples, né? É difícil fazer isso ou não? É complicado fazer isso ou não? Você precisa de um curso de teologia para fazer isso ou não? Você precisa ter 15, 30, 40 anos de conversão para fazer isso ou não? Não precisa. Você só precisa ter um coração moldado ao dele. Você só precisa ter um coração sensível e falar assim: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Fica de pé. E eu queria que você estivesse na sua casa e você também ficasse de pé na sua casa. O pessoal nunca pediu isso, né? Mas eu queria. Às vezes a gente está em casa, a gente está sentado, às vezes até na cama, né? Com coberta e tal. Eu queria, em nome de Jesus, que você aí na sua casa também ficasse de pé. Se posicionasse aí, se levantasse. E nós vamos cantar, louvar agora. E depois da canção a gente vai orar. Eu queria que o pastor Reinaldo orasse. E a gente vai orar. E à medida que a gente estiver cantando, se você identifica que você precisa ter um coração mais sensível à necessidade das pessoas, seja elas quais forem, e que nessa semana você aceita esse desafio de fazer algo diferente. Eu estou falando isso para mim, gente, que trabalho aqui na igreja, não saio, fico direto aqui. Eu estou falando isso para mim também. Mas que nessa semana você aceita esse desafio. Eu quero falar para você, eu não vou trazer todo mundo aqui na frente não, mas eu quero que você dê um passo à frente. Isso dá para fazer, né? Se você entende que você precisa de um coração sensível, um coração que precisa amar as pessoas, e que você vai nessa semana fazer alguma coisa, o que? Não sei, mas eu vou fazer alguma coisa. Você vai dar um passo à frente, a gente vai cantar e depois a gente vai orar pela tua vida.
para que algo extraordinário aconteça, não na tua vida, mas na vida de outras pessoas, que Deus vai usar você. Deus vai usar você. Eu creio. E a gente vai clamar: Deus, molda o nosso coração para fazer a tua vontade. Amém? Vamos cantar e depois a gente vai orar. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Se você aceita o desafio, dá um passo à frente. Ao teu. Se você entende que você precisa fazer alguma coisa e sair da inércia, dê um passo à frente. Ao teu, eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, E mais ninguém me ama assim. Ele me ama. Tua voz aquece, meu coração ela devolve. e me faz cantar. Refaz de novo, Mais uma vez, novamente, Senhor. dando meu coração ao Senhor, nós estamos aqui dispostos a responder para o Senhor diante dessa palavra, entendendo que nós somos igreja, nós somos o reino do Senhor nessa terra, nós somos as tuas mãos, os teus pés, a tua boca nesse mundo. Jesus, e nós dizemos sim, Senhor, nós queremos ser a resposta. Queremos dizer, Pai, que muitas vezes nós, assim como os discípulos, não estamos sensíveis à necessidade que está tão perto de nós. Confessamos ao Senhor, Deus, que muitas vezes nós não queremos sair do nosso comodismo, Jesus, para irmos atrás, Deus, e vermos aquilo que o Senhor pode fazer através dos recursos que o Senhor nos dá. E por causa disso nós não vemos os milagres, porque eu fico imaginando o que foi o fim dessa história, os discípulos boquiabertos e espantados por terem participado, Deus, de um grande milagre, de uma multidão tão grande ter sido alimentada com apenas 5 pães e 2 peixes. Pai, nós queremos ver os milagres do Senhor nos dias de hoje, nós queremos ver vidas sendo transformadas e tocadas, mas nós queremos dizer para o Senhor: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos. Queremos ouvir a tua voz, queremos obedecer aquilo que o Senhor nos pede, Pai.
para podermos efetivamente nos sentirmos discípulos, seguidores de Jesus, aqueles que fazem as mesmas coisas que Jesus fazia, aqueles que têm sobre si o mesmo poder que havia sobre Jesus. Levanta-nos como igreja, Pai, nesses dias. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse desafio, e que nesta semana o Senhor nos dê oportunidades para isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Zé.